meus irmãos, graça e paz. Estou feliz agora para um momento especial, fazer uma aula extraordinária aqui para a classe dos jovens. Nós que temos aí ministrado para a classe dos adultos, melhor dizendo, né, preparando aí os professores e alunos para a escola bíblica dominical presencial, através do canal Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Estamos aqui para estar neste momento trazendo uma aula extra e especial para a classe dos jovens. Eu quero já abordar o tema que nós vamos estar desenvolvendo, agradecendo a Deus e também o convite do nosso pastor Oséias Falcão, líder dos jovens da nossa sede aqui no campo de Jacareí, onde na presidência do pastor Newton Soares de Carvalho, temos aí juntos trabalhados em prol do reino de Deus. Estamos auxiliando o nosso pastor, trabalhando em diversas áreas da igreja, na área da capelania, na área dos louvores, ajudando ali no coral, no grupo de varões. Temos aí o prazer de também estar aqui preparando os materiais para a escola dominical na classe dos adultos. E hoje, de forma especial, estamos aqui para falar dessa lição de número 8, que vai tratar da sã doutrina, uma aula presencial extraordinária que estará sendo ministrada aqui nesse momento pelo canal do YouTube, no nosso canal. Mas no dia 25 de fevereiro de 2024, teremos essa aula presencial também nas Assembleias de Deus e também em outras denominações que fazem uso deste material em que eu vou estar apresentando aqui a vocês. Esta revista, editada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que também aos domingos é realizada às 9 horas da manhã a escola dominical. Na revista dos jovens, eles têm estudado aí sobre esse tema importante, sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu tenho certeza que Deus ele vai continuar abençoando grandissimamente as nossas vidas, de forma que o nome dele continuará sendo glorificado em nossos corações. Eu tenho aqui a certeza de que o Espírito Santo, que é aquele que tem estado conosco nas salas durante os materiais, trazemos aos irmãos aqui na classe dos adultos, nós teremos aqui também, dentro desta matéria, a oportunidade de passar para você, jovem, esses fundamentos dos apóstolos e dos profetas que durante o trimestre vocês têm estudado. São doutrinas bíblicas com base na caminhada de uma vida cristã. Eu glorifico a Deus por poder estar aí trazendo hoje essa lição bíblica para jovens no tema A Sã Doutrina. Já peço perdão aos queridos e amados por alguma falha que possa vir aí ocorrer. Fato que nós temos aí preparado o material de uma forma diferenciada, mas tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas. Para começar, já agradecendo a Deus e na dependência dele, conto aí com a sua participação, deixar aí um like. Através deste canal e playlist Pastor Cláudio Gomes Reflexões, você pode estar ali, né, se inscrevendo e também assinando o sininho de notificação para receber outras mensagens que nós temos ali para a classe dos adultos e hoje excepcionalmente para a classe dos jovens, esta matéria que vai tratar da sã doutrina. Assim então, disponível aí o nosso quadro, onde você já tem aí, né, o tema central do trimestre, onde a lição 8, com aula presencial dia 2. Eu quero mostrar para vocês aqui a forma bem didática que nós estamos correndo aqui o texto, onde o texto principal para a classe dos jovens está centrado em Judas, versículo 20 e 21, onde nos diz: amados, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Um texto que já vem nos chamar a responsabilidade que cada um de nós temos individualmente quanto à nossa santíssima fé, nos exortando, nos ajudando, nos estimulando a estarmos orando sempre no Espírito Santo, de forma que venhamos conservar em nós mesmos aí o amor de Deus e com a esperança da misericórdia do Senhor Jesus sobre a nossa vida,
que nos remete aí para a vida eterna. O resumo dessa lição, nós vamos então estar tratando da sã doutrina que vem de Deus e ela deve nortear a vida do crente, deve nortear a vida de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Temos aí nesta lição que o pastor que comenta, ou faz todos os comentários nesse primeiro trimestre na classe dos jovens, o comentarista pastor Elias Torralbo. A nossa também gratidão a Deus pela sua contribuição junto com a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Sei que sou um pequenino, perto da tamanha envergadura que o Senhor tem através do seu ministério permitido para a honra e glória do nome dele. Eu louvo a Deus pela sua vida, conheço a sua família, seu irmão, seus pais. Sei que da parte da sua história que nós acompanhamos pela rede social, mas tenho certeza que Deus ele tem te usado. Eu quero aqui utilizar a estrutura deste material para trazer aqui a nossa contribuição. Os nossos jovens estarão tendo acesso a esse material. Após então esse texto principal, também trazemos um resumo aí desta reflexão que nós trazemos aqui de contribuição através deste canal. Nós temos aí disponível para você na tela o material da leitura semanal, aonde cada jovem deve se dedicar para buscar entender dentro desse tema que no trimestre vocês têm estudado, que trata basicamente sobre, aí vou disponibilizar mais uma vez, os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, mais especificamente tratando das doutrinas bíblicas com base na caminhada cristã vitoriosa. Hoje nós vamos estar aí abordando, agora de uma forma específica, temos aí a sã doutrina. E nesta leitura semanal, você pode já, que antecede esta aula que vai ser ministrada dia 25, a partir agora de segunda-feira, no dia 19, você pode incorporá-la aí na sua leitura durante a semana de dedicação, de fé, e busca o Senhor, buscando aí aprender tudo aquilo que Deus tem para comunicar através da sua palavra. É importante você aí observar que existem textos no livro dos Salmos, você vai ver aí textos nas cartas pastorais, como a 2 Timóteo 4, 3 e 4, sobre as cartas que Paulo envia à Galácia. Temos também a contribuição do Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 16, carta de Paulo também aos Efésios, e também no sábado também uma participação importante da carta aí de Pedro, onde vários temas vocês têm aí para desenvolver um raciocínio dentro desta matéria que presencialmente será ministrada em sala de aula dia 25. Coloque na sua agenda, jovem, não deixe de estar participando. Um conselho que eu dou, mesmo que você venha participar de qualquer outra atividade no culto anterior, no dia anterior, seja de um culto de jovens, seja aí um culto de ensino, seja a participação numa reunião específica que possa demandar aí as suas atividades, não deixe de participar dessa escola dominical. Você é jovem, você tem força, e você deve estar ali presencialmente, tá bem? Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos buscar entender então agora o objetivo da nossa lição, que nós buscamos aí seguir dentro da estrutura da revista, e a revista editada pela CPAD, comentada pelo pastor Elias Torralbo, nesta lição, propõe como objetivos compreender aí o que é doutrina. E no trimestre nós estamos estudando sobre os fundamentos dos apóstolos e a doutrina bíblica com base na caminhada cristã. É importante então que não tenha aí de tantas outras mensagens que vocês têm estudado nesse trimestre, é importante aí que esse tema da doutrina, a sã doutrina, ou seja, a doutrina saudável, ela deve ser abordada. E eu acredito que vocês têm se dedicado durante o trimestre, já têm passado por várias lições. Eu estive aqui folheando a revista da classe dos jovens e observei que desde a primeira lição vocês têm aprendido que a Bíblia é a fonte genuína da doutrina. E nós temos aí, vocês perpassaram pela doutrina de Moisés, vocês tiveram ali a experiência de passar pelo tema
cativeiro motivado aí pelo desprezo que o povo de Israel praticou com relação ao ensino. Vocês puderam entender aí que os jovens que se mantiveram firmes na doutrina, ao longo das experiências que o Senhor deixou descrito aí, à luz da lição de número 4, vocês tiveram a oportunidade de estudar sobre falsas doutrinas, sobre a doutrina e o amor do Senhor, sobre a doutrina na vida e expulsa, né, a doutrina que dá vida, e melhor dizendo, que expulsa os demônios. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre a sã doutrina. Ainda outros temas virão à frente. Acredito que Deus continuará usando os professores para também alcançar aí, se Ele permitir, que o vosso desenvolvimento, crescimento e aperfeiçoamento no Senhor, querido jovem, venha a ser aí confirmados, onde doutrinas dos apóstolos e outros cuidados com o vento de doutrinas que devem fazer parte do culto e um incentivo para perseverar na doutrina de Cristo. Finalizando na lição 13, a igreja não sobrevive sem doutrina. São temas importantes que eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês que estarão aí participando e adentrando dentro desta matéria tão maravilhosa. Então, a ideia hoje é compreender o que é doutrina, apesar de vocês estarem estudando nesse trimestre sobre vários temas, isso já foi abordado de uma forma abrangente. Hoje, de uma forma específica, vamos entender o que é doutrina, vamos conscientizar que a doutrina bíblica ela vem de Deus para o homem e saber que a doutrina é a base de conduta para o crente. Então, nós vamos falar sobre a sã doutrina. Temos aí, nesse primeiro momento, chamar a sua atenção para que nós venhamos aí a entender que tudo aquilo que nós vamos estar de conteúdo desenvolvendo com você aqui a partir de agora. Quero convidar você a estar aí focado, a entender aí que nós vamos ver o que a Bíblia chama de sã doutrina, né? Vamos ver aí também, refletir a respeito da importância dessa sã doutrina, e nós fiquemos aí focados em buscar compreender que maneira a doutrina é aquela que procede de Deus, né? Compreender que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus e que ela deve ter um padrão de vida de todo cristão. Então, o termo doutrina, para que já nessa interação inicial possamos aí balizar todo o nosso conhecimento, sabemos que doutrina ela vem do latim doctrina, que indica o sentido de ensino, e vem dizer para todos nós que esse ato de ensinar, em certa medida, ele também tem aí a tarefa de doutrinar, ou seja, a tarefa de estar educando o ensino. Então, isso acaba alcançando a quem? Não há uma pessoa, não há um grupo que possa estar excluído, mas todos estão aí envolvidos na proposta de estar conhecendo o que significa doutrina, e ele deve ser alvo dela, ou seja, como tarefa de se doutrinar, de ensinar toda a escritura aí, ou termo sã doutrina, que nós abordarmos nessa lição. Ele vai dar uma doutrina que é considerada saudável e que ela está em conformidade com as escrituras. Qualquer diferente que esteja fora das escrituras não pode ser, então, considerada uma doutrina saudável, ou seja, não é uma sã doutrina. Vamos observar durante o desenvolvimento e haverá aí doutrinas de homens, doutrinas de demônios e também doutrinas bíblicas. Eu não estou aqui afirmando que as doutrinas dos homens, elas são aí doutrinas que podem ser ruins, mas são doutrinas que muitas das vezes, de acordo com a sua aplicação ou sua origem, no sentido de ser, de contribuir para o bem do ser humano, muitas das vezes, por ser oriundas de homens também, e se esse homem tiver o coração mau, essas regras, de acordo com o ambiente onde ela é colocada, poderá trazer aí prejuízos também para a vida do ser humano, do homem, mulher, ou de todo aquele que ele se sujeita a seguir. Então, nós sabemos que existem leis também humanas, conjunto de regras, doutrinas, e para manter a boa ordem da sociedade,
ela é necessária e aplicada, mesmo que não seja uma doutrina bíblica. Então, fique claro essa importante definição nessa lição. É a doutrina em que está em conformidade com a palavra de Deus. Qualquer outras leis que possam estar a palavra de Deus também deve ser considerada também uma doutrina saudável. Porém, né, existe essa diferenciação de doutrinas bíblicas, doutrinas de ordem, doutrina de amor. Esse comentário, essa interação importante aqui para juntos nós termos aí um pano de fundo então trazer para você agora novamente nosso quadro, onde nós temos aqui algumas orientações práticas no desenvolvimento desse entendimento de atender aí, alcançar aqueles objetivos. Algumas orientações práticas que eu já quero passar para você jovem aqui nesta oportunidade, e está aí destacado, você pode dar um se você quiser, para você que talvez não tenha aí a revista da escola dominical, mas eu vou ampliar aqui, deixa eu ver se aqui fica melhor. Eu acredito que aqui já fica melhor para que você possa entender. Eu vou me deslocar um pouquinho aqui para baixo, de forma que permita aí a sua visualização completa aí dessas orientações práticas. E eu quero trazer aqui para você, dentro desta análise, parece que eu estou virando o rostinho em posição errada, né? Quero corrigir aqui, para que você... Aí, isso que dá, pastor Oséias, gravar ao vivo, né? Mas quem sabe que faz ao vivo, né? E eu peço perdão e vamos focar aqui, jovem, nesta orientações práticas que eu tenho aqui procurado elencar. Todas elas estão estruturadas dentro da revista, se você já tem. Eu só formatei de uma forma um pouco mais didática, para que possamos atacar diretamente o ponto que nós devemos aí considerar para, seja você professor ou aluno, que está aqui se preparando, aplicar ali também na sala de aula, dentro dessa estrutura, se assim você desejar. Tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Nossa, eu inverti aqui, o nome ficou invertido. O nome não pode ficar invertido, né? Quem sabe, faz ao vivo, vamos inverter esse negócio aqui para poder ficar direitinho, bonitinho, e o nome do Senhor ser glorificado. Pois bem, já está ajustado, e ninguém poderá mais falar assim, nossa, estava invertido o vídeo, o nome do pastor Cláudio. Jovem, eu sei que repara em tudo, então peço aí que vocês considerem aí, e eu quero aproveitar, já que estamos gravando, quero deixar tudo aí disponível para que vocês entendam que dá trabalho para fazer. Teria que colocar aqui exclusivo, dá trabalho para fazer. Glória a Deus. Vamos lá para a orientação prática. O que nós temos aqui, ó? Olha que importante aqui, eu quero até grifar aqui, ó. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. São orientações práticas importantes que devemos considerar. Como ela é inspirada e confiável, devemos ler a Bíblia, né, e aplicar o seu conteúdo à nossa vida. Não há sentido nós, se temos ela como confiável e inspirada, ler e não aplicar, não vai ter sentido a nossa vida. O Senhor vai nos ensinar e sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É um texto, né, que o Senhor nos chama a atenção. E falando nisso, eu ainda não fiz uso dessa técnica, mas eu vou colocar aqui o primeiro versículo que nós já citamos aí, aquilo que a gente lembrar onde está, nós trazendo aí a você, de forma que todos tenham aí esse entendimento, de forma a não ficar aí, olha, vou até colocar aqui uma figura bonitinha para os jovens aqui, ó, olha que coisa linda aí, ó, vou colocar um formato deitado aqui para ficar mais chique. Cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Um jovem, dentro desta visão prática que nós estamos aqui trabalhando, colocando para você, quando nós falamos aqui, se a Bíblia ela é inspirada dentro dessa orientação prática, né, ela é confiável, então nós devemos ler e aplicar esse conteúdo à nossa vida. Não basta ficarmos aí nessa postura de ser simplesmente ouvintes, nós precisamos ser cumpridores e não nos deixar ser enganados por falsos discursos, né?
ou discursos que nós mesmos deixamos ser envolvidos, né? Nós, às vezes, argumentamos, somos os autores desses discursos, né? Enganamos a vós mesmos. Então, vamos aí dentro das outras orientações práticas que temos. A Bíblia é o nosso padrão. E é um padrão para ser testado tudo aquilo que afirma ser a verdade. Então, quando nós estamos aí estudando sobre esse tema sã doutrina, e já aqui a vocês que existem doutrinas de homens, de demônios e também as doutrinas bíblicas, nós temos que ter aí sempre dentro daquilo que nos dirige, nos conduz como regra, a palavra de Deus como um padrão que vai ferir toda e qualquer regra ou doutrina, para que assim então nós possamos entender e afirmar o que é ser realmente a verdade. Não sou eu, não é você que diz que a Bíblia é a verdade. A própria Bíblia, ela assegura e ela afirma a si própria que ela é a verdade. Eu vou trazer aqui, dentro dessa colocação, um outro texto bíblico, e me recordo aqui agora para trazer a vocês, quando lá no Evangelho de São João, o jovem aí pode folhear a Bíblia e localizar o texto do capítulo versículo de 17, na sua oração sacerdotal, né? O próprio Jesus, ele disse: santifica-os quando estava orando ao Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ela é a verdade. E é por isso que nós temos que crer, e dentro dessas orientações práticas que nós fazemos aqui, né, a Bíblia é o nosso padrão para atestar tudo aquilo também que afirma ser a verdade, pois ela é o padrão. Né? Ela é também a nossa salvaguarda, também contra os falsos ensinamentos. Nossa, inverti aqui, vamos dar um Ctrl Z aqui, vamos ver se volta aí, ó. Contra os falsos ensinamentos. E a nossa fonte de orientação a respeito da maneira como nós devemos viver. Então, se ela é o padrão, ela vai fazer aí com que aquele que lê, aquele que estuda e aquele que pratica, porque bem-aventurado é aquele que lê, ouve e pratica, que não é para ficar só na superficialidade. Ah, eu conheço, não vivo, não funciona, né? Ah, pastor, mas isso está na Bíblia também? Está na Bíblia também. Aquilo que o Espírito Santo vai me fazendo lembrar, vamos trazer aqui. Olha só, quando você abre a mensagem bíblica, lá no texto de Apocalipse, você vai encontrar logo no capítulo 1, né, a palavra do Senhor, quando declara que ela é a revelação de Cristo, a revelação de Jesus Cristo. E ele deu aos seus servos para mostrar as coisas que brevemente vão acontecer. E pelo seu anjo, e aqui ele está falando João, né, ele enviou para notificar ali a João, e pelo seu anjo, melhor dizendo, notificou a João, o seu servo, para adiantar o que está escrito aqui, ó. O que está colocado aqui? Olha aí. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque os tempos estão próximos. Ou seja, sejamos bem-aventurados ao ouvir e ao guardar as palavras dessa profecia. Uma confirmação na qual nós temos aí também já colocado a vocês no texto lá de Tiago. De igual modo, nós vamos aí dentro dessas orientações práticas entender então que se ela é a única fonte de conhecimento a respeito de como poder ser salvo, também, né, é uma orientação prática, a Bíblia, única fonte de conhecimento a respeito de como podemos ser salvos. A salvação, ela é pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, e só ela tem esse plano de salvação revelado ao homem, aonde, ou melhor dizendo, onde descreve ali que todos nós, pecamos e destituídos somos da glória de Deus. Isso está escrito num texto, já que nós estamos citando, o Espírito Santo vai lembrando, de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, uma expressão bíblica muito conhecida, mas aqui quero reforçar aos jovens, né? Porque se ela é fonte da salvação, e aqui está dizendo, afirmando que é a nossa única fonte de conhecimento a respeito de podemos ser salvos, é a única fonte de conhecimento a respeito de como poder ser salvo. Mas para não sermos salvos, nós temos que entender que somos pecadores e devemos ser salvos do quê? Falar do Senhor em Romanos, capítulo de número
23 e versículo 23 de Romanos nos afirma, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, sim, nós temos aí a alegria também de que, apesar de estarmos nessa condição de pecado, o versículo 24 nos alerta aí que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quero trazer também uma contribuição aqui, desse mesmo texto de Romanos, só que lá agora no capítulo 6, e o mesmo versículo 23. Vamos ver o que está escrito lá. Olha aí, ó. Eu vou colocar o 20. Romanos 6. Vamos colocar os dois versículos aqui, que serão importantíssimos aí, ó. Olha só que coisa linda. Vamos ver como é o versículo aqui. Olha aqui. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, é ela aí que mostra o meio pelo qual seremos salvos. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos condenados à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui fala o meio pelo qual nós somos salvos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma outra mensagem ainda bem específica que mostra, à luz do texto de João, capítulo 14, e o versículo de número 6, onde o próprio Cristo, nos seus ensinos, nos declarou. E eu coloco para você aí na tela. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, querido jovem, dentro dessas orientações práticas, dentro desse texto geral que nós estamos aí, de ação doutrina, é o tema principal do desenvolvimento aqui. Nós convidamos a todos vocês que a fonte única a respeito da salvação vem através da palavra de Deus. E ela que comunica quem nós somos. Ela que comunica o nosso estado e ela comunica quem é aquele que providenciou na revelação para todos nós, de forma que nós não venhamos a perecer, mas que por ele nós sejamos salvos. E assim, então, vamos seguir aí. E também, aqui uma perguntinha antes, que Deus quer mostrar o que é verdade e o equiparar. E o equipar, melhor dizendo, para viver por ele e para ele. É a razão de nós estarmos aqui e também em todas as reuniões bíblicas, o curso de ensino, é nos estarmos aí juntos, aperfeiçoados pela palavra, de forma que nós venhamos aí, da parte de Deus, esta revelação contínua e progressiva da sua palavra, que é a verdade, para os nossos corações, de forma que venhamos ser aperfeiçoados a cada dia. E Ele quer que nós sejamos aí equipados para viver por Ele e para Ele. Deus me faz aqui lembrar de um texto para trazer em contribuição aí desta verdade, um texto bastante conhecido também dos leitores estudiosos da Palavra de Deus, na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, aqui capítulo 3, e o versículo aqui, de número 16 e 17. Olha aí. Eu até vou colocar um antes, porque Paulo está falando aqui para o seu filho na fé, e isso traz uma contribuição muito importante aqui para nosso entendimento nessa aula. Ele dirigindo ao seu filho na fé, dizendo: olha, em que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, desde jovem, que podem te fazer sábio para a salvação. Já a escritura nos faz sábio para a salvação, pela fé e há em Cristo Jesus. Eu vou mudar um pouco essa imagem, porque está muito difícil de enxergar. Aqui acho que ficou um pouco melhor, né? No escuro, estava muito estatalado. Não está boa ainda? Jovem é exigente, né? Vamos mudar então, vamos ver uma outra. Vamos ver se aqui ficou melhor. Aqui acho que ficou mais bacana. Aí, ó, combinando o beijinho do fundo aqui, da lição. Aí, ó, vamos ler aqui, ó. Em que desde a tua meninice sabes das sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui Paulo está dizendo a Timóteo, capítulo 3, agora versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para
toda boa obra. Então, quando nós observamos aqui que Deus, ele quer nos mostrar a verdade, equipar-nos para viver por Ele e para Ele, é para que nós realizemos essas boas obras. Dentro dessas orientações práticas, ainda dentro dessa revista, dessa lição, desse trimestre, a qual aqui eu recordo mais uma vez a vocês, estamos estudando sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas na classe dos jovens, doutrinas bíblicas com base numa caminhada cristã vitoriosa. E se você quer viver numa vida cristã vitoriosa, jovem, nós temos que seguir essas orientações práticas que o Senhor tem através desta lição aqui colocado para que eu e você venhamos ser aperfeiçoados. Não deixe de praticar. Aqui surge uma perguntinha, para avaliar aí o quanto você tem obtido proveito em tudo isso que nós temos colocado até então de orientação prática. E vem fazer você, através deste canal, na qual nós temos trazido aqui para você, o nosso canal é o Pastor Cláudio Gomes Reflexões, esta lição 8, essa doutrina. E que você deve aí fazer essa perguntinha então para você neste momento, que está aí a seguinte questão. Vou voltar aqui. Acredito que houve ali, eu acabei clicando e apagando, mas está aqui, ó. E essa questão aqui, ó. Quanto tempo você se dedica à palavra de Deus? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui para você aqui, ó. Acho que foi muito aqui. Aqui, ó. Quanto tempo você se dedica à palavra de Deus? Entendendo que ela é tudo isso para nós. Isso é importante porque a proporção daquilo que você dedica em conhecer o Senhor, e sabendo que já temos visto aqui em cima, conhecer e não praticar não vai conseguir usufruir todo o benefício para trás. Mas enquanto você lê e você a pratica, você usufrui e tem toda a eficácia desta palavra que é as Santas Escrituras. E a sanguínea para todo cristão, todo jovem. Então, é uma pergunta que você deve responder para você mesmo. Pastor, o negócio está pegando. Estou lendo nada. Comece a ler. Pastor, eu já leio sim, pastor, mas olha, irmãos, jovens, existe um estudo que aquele que lê a palavra uma vez por semana não muda nada. 2 vezes por semana não muda nada. Mas tem estudos científicos que quando a partir de 4 vezes por semana, irmãos, começa a haver mudanças tremendas. Foi feito um estudo nos Estados Unidos que mostra, inclusive, quanto até o índice de criminalidade, os índices de infidelidade. Ou seja, quem se alimenta da palavra de Deus, ele peca menos. Viu? Tenho certeza disso. Então, você pode avaliar o quanto você tem aí estado lapidado, deixado lapidado pela palavra. Então, nas orientações práticas, de acordo com a sua resposta, independente dela qual seja você tenha feito para você mesmo, o conselho da parte do Senhor para mim e para você é que venhamos continuar lendo a Bíblia, para estar aí a cada dia descobrindo aí a verdade das Escrituras, o quanto Deus é maravilhoso. E conhecendo essa verdade, você permaneça firme e confiante, porque esta palavra aqui é muito importante também. Eu vou aumentá-la para você. Esta palavra aqui, ela é muito importante. Permanecer. Fala de perseverança. Sabe por quê? Porque não adianta a gente começar bem e não terminar bem. Não adianta a gente achar que que basta a gente dar um pontapé inicial e que é importante eu já ter começado. Mas eu vou colocar aqui até um pouco mais ampliado para você. Olha aqui o que o Senhor nos orienta dentro da sua palavra. Eu me lembrei de um texto de Mateus capítulo 10. E eu vou ler aqui, colocar para você aqui, ó, a questão da perseverança. Aqui, ó. Eu quero destacar esse versículo 22. Vamos ver que figura que vai vir aqui. Aqui, ó. E odiados de todos tereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Jesus está ensinando a respeito das dificuldades em que os seus discípulos, aqueles que seguem o Senhor, vão enfrentar. E que eles, até na presença de reis e doutores, seriam conduzidos por causa do nome dele. Onde eles não teriam ter preocupação quanto ao que haviam de dizer ou falar, porque na mesma hora o Senhor Jesus prometeu, ele haveria de colocar na boca deles o que eles haviam de dizer.
mas eles alertou-os que eles seriam odiados de todos por causa do nome do Senhor Jesus. Se eles perseverassem até o fim, eles seriam salvos. Então, quando nós somos aconselhados aqui nessas orientações práticas, dentro desse tema tão maravilhoso que é a sã doutrina, nessa lição 8, eu e você temos que estar aí dedicados a entender se a palavra ela é a fonte dessa sã doutrina. Eu preciso, independente de qualquer situação, você precisa, independente de qualquer for o tipo de situação que você esteja passando, você esteja aí firme, perseverante até o fim, na fé em que o Senhor um dia colocou ao vosso coração, na nossa vida. Porque até a fé que nós temos, queridos, alguns podem dizer assim, não, eu tenho fé, eu sou bonzão. Não, até a fé que você tem não é sua, é dom de Deus para a sua vida. Pastor, você. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Jovem, eu sei que o jovem também, ele ama a Bíblia, né? Já há muito tempo atrás eu ministrava na classe dos jovens também, pela misericórdia do Senhor. Depois nós seguimos para a classe aí dos adultos, né? Passando pelas irmãs, pelos irmãos, por classe única. Nós tivemos aí a felicidade de poder trabalhar um pouco com jovens. Olha aí, olha aqui, ó. Esse texto aqui mostra que é graça, até a fé é a graça de Deus em nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E até a fé, ó, não vem de vós, é dom de Deus. Assim sendo, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, até a fé que nós temos que agradecer ao Senhor, e Ele dá. Ele dá e dá. Um dia, seus discípulos, mostrando a sua fraqueza, a sua fragilidade, pediu ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé. E Ele é aquele que dá e é aquele que acrescenta também a sua fé. Então, qual é a orientação prática que nós podemos trazer aqui e que também consta, tudo isso aqui, irmãos, consta lá no Manual da Bíblia, na aplicação pessoal, né? Manual da Bíblia de aplicação pessoal, no Rio de Janeiro, CPAD, página 273, edição de 2013. Então, o conselho é aqui, ó, planeje ler a Bíblia toda, não apenas algumas passagens mais conhecidas. Deve fazer parte do cristão, da sua rotina diária, e também do jovem, que é também o cristão, ter aí, então, o seu plano, aí a leitura bíblica da palavra do Senhor de forma sequencial, contínua, para o seu desenvolvimento, o seu crescimento espiritual, certo? Então, não deixe aí de fazer aí o seu like, curtir, mandar essa mensagem a outras pessoas. E nós vamos aqui agora fazer uma leitura, se você desejar, junto comigo. Deixa eu ver se fica melhor aqui, ampliada, porque ela está bem pequenininha. Aqui, ó, o texto bíblico. Também será lido também em sala de aula. Está aqui, ó, Tito 2, versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, lembrando que aqui também é Paulo escrevendo a Tito, também seu filho na fé. Ele está aconselhando aqui, aconselha a mim e a você também, que é da parte do Senhor aí, um enviado, olha aí, a fazer aí cumprimento desta palavra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, veja aí que esse tema que nós estamos estudando, que fala sobre sã doutrina, dentro desta mensagem aqui, no texto bíblico, ela faz parte do texto lá de Tito, capítulo 2, versículo 1. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. Tem conselho para as mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadora, não dada a muito vinho, mas mestras do bem, que possam ensinar as mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha aí quanto jovem, né? Você jovem aí que está ansiando ao casamento, ocupar a posição de esposa, e você também aí que é homem, jovem aí que estará ocupando a posição de esposo, veja aí o conselho bíblico da parte do Senhor. E aí vai dizer aqui, ó, exorta semelhantemente aos jovens. Aí é uma mensagem específica agora aos jovens, mas esses jovens um dia também vão se casar, né?
E aí tem mensagem para todos, que sejam moderados, que sejam um exemplo. E tudo te dá por exemplo. Ele está falando para Tito, que era um jovem pastor, mas era jovem. Te dá como exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, mostra sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer contra nós. Exorta aí os servos que sujeitem aos seus senhores em tudo, possam agradá-lo, não contradizendo. E está falando da relação patrão e empregado também, não defraudando, antes mostrando com boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de nosso Senhor. O que eu entendo, através desse texto, queridos amados irmãos, jovens, todos que estão tendo acesso a esta matéria, e nesse trimestre vocês estão estudando, e hoje nesse tema, a sã doutrina, é de nossa extrema responsabilidade, cada um de nós, desde aquele do papai, da mamãe, daquele que é casado, aquele que não é casado, todos, e aí cuidar e de viver conforme a sã doutrina bíblica nos ensina. Ela é o nosso guia, ela é a nossa fonte de alimento diário, tal como o arroz, o feijão, ou como as demais frutas e verduras e alimentos nós devemos adquirir para absorver aí as vitaminas, os sais minerais, né? Nós temos que nos alimentar. Ela é a água, que também é um símbolo da palavra, e sacia a nossa sede. E nós devemos estar então aí atentos e alicerçados àquilo que Deus, pelo seu Santo Espírito, quer comunicar a nós diariamente, falando-nos dia a dia. O Salmo 1 fala que bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, fruto na estação certa, e tudo quanto faz prospera. E assim nós devemos também agir. Eu quero colocar para você uma introdução aí dentro dos tópicos que a lição vai desenvolver, e nós teremos aí ser um pouco mais rápidos para finalizar essa lição, e não se tornar cansativa a todos vocês. Temos aí colocado que nessa lição, você vai ver também sala de aula e aqui, e doutrina é um termo amplo, sim, e precisa ser aí então compreendido dentro de um aspecto específico. E aqui, em análise, né, será em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina, e é o que nós já temos conversado aqui. E nós estaremos discorrendo, e a lição vai discorrer, o que quer dizer com doutrina e sã doutrina. O que quer dizer com doutrina e sã doutrina. Essa palavra sã vai falar do conceito de ser saudável, de ser aí aquela que não promove mal, mas sim coisa boa. E além de enfatizar que a verdadeira doutrina é aquela que procede, e que essa deve ser o padrão de vida de todo cristão. E eu quero entender que você já tem aí, já colocado, aqui nós colocamos somente como uma forma de frisar aquilo que já temos colocado, de forma que você tenha algo escrito aí, que você pode inclusive dar um print, voltar aí o vídeo, dar um print, e eu vou dar sequência aqui dentro do nosso quadro, o que ele tem para nos mostrar. Aqui, irmãos, deixa eu colocar de uma forma até um pouco mais aberta aqui, deixa eu sair aqui de cena, para ficar bem entendido aí para vocês. Olha aí, o que é doutrina? Nós colocamos aqui que a nossa proposta é mostrar o que é a doutrina e mostrar a sã doutrina. Temos aí pela revista essa estrutura, onde eu destaquei aqui alguns pontos importantes, colocando em tópicos. A doutrina é um termo que vem do latim, doutrina, indica ensino, né? E implica então também um ato de ensinar. Em certa medida, tem assim a sua representação na tarefa aí de doutrinar, seja uma pessoa ou qualquer grupo de pessoas. Então, doutrina na vida secular, em qualquer momento, em qualquer lugar, você tem e deve esse entendimento, ok? Então, nós temos aqui o termo sã doutrina, mostrando agora essa diferenciação, já indicando que é uma doutrina que também tem o objetivo ou tarefa de doutrinar um grupo ou pessoa de uma forma saudável, mas que esteja aí em conformidade com as Escrituras. Então, quando falamos de sã doutrina, ela está baseada naquilo que é doutrina dentro da Bíblia, tá? E há 3 tipos de doutrina que a própria Bíblia afirma para nosso entendimento através desta reflexão. Eu vou voltar aqui no quadro, aqui para
facilitar a minha vida aqui, e ao mesmo tempo de você entender que nós estamos através do nosso canal, Pastor Cláudio Gomes Reflexões, onde esta playlist, essa matéria será gravada. Quero que você, então, jovem, também possa se inscrever para que, em havendo outras lições extraordinárias que viemos trazer, né, através aqui do nosso canal, você possa também participar. E outros temas que ainda aplicado na classe dos adultos é de grande proveito, para que você possa estar aí também aperfeiçoando-se e crescendo. Né? Ora, fosse tão bom que todos tivessem aí todos os tempos, todos os momentos aí, a plenitude completa da palavra de Deus disposta aí durante a semana. Contudo, nós seguiremos aqui naquilo que Deus permitir e com sua graça e misericórdia nós realizarmos, tá bom? Então, a doutrina aí que nós temos colocado para os irmãos, que há 3 tipos revelados na própria palavra do Senhor. Temos a doutrina de Deus, que é essa sã doutrina, que é a que nós encontramos exclusivamente dentro aí das santas e sagradas escrituras. Então, tudo que se venha falar a respeito de doutrina de Deus pode se relacionar com a sã doutrina. Ela expressa aí a vontade de Deus ao seu povo, e isso ela faz por meio da palavra. Tem aí uma referência, Tito 2,10, e eu acredito que você deseja que leiamos. Vamos colocar aqui para você, rapidamente, Tito, capítulo 2, versículo 10. Vamos ver aí o que o Senhor tem para falar para nós dentro desta mensagem. Não defraudando, antes mostrando toda bondade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus. Então, ele está enfatizando aqui sobre a doutrina de Deus, né? Essa palavra aqui que deve ser enfatizada, tá? Aqui, ó, doutrina de Deus. É isso que está dando sustentação aqui, né? Que existe a doutrina de Deus. Tem também a doutrina dos demônios. Essa não pode ser considerada uma sã doutrina. Mas aqui o intuito é mostrar que existe 3 tipos. E é preciso dizer que os demônios, eles são mentirosos, né? O diabo, que é o pai da mentira, e eles são ali mentirosos. Estão trabalhando para tentar enganar aí a todos, e atuam também no sentido de trazer confusão, desviar aí os crentes, levando aí a se apostatarem da fé. 1 Timóteo 4:1, nós vamos ter um texto que vem nos comprovar a existência dessa doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nós temos aqui, ó. Vou colocar também aqui para você na tela. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por que vão se apostatar? Apostatar é declinar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ah, mas como manifesta essa doutrinas de demônios na vida secular? Toda aquela que fere os princípios da palavra do Senhor, ela tem, na sua maior parte, a autoria dentro da inspiração demoníaca, tá? Onde tudo aquilo que corrompe os padrões bíblicos, tudo aquilo que tenta desconstruir a verdade soberana de nosso Deus, ela é alimentada por demônios. Ainda que ela advenha de determinados segmentos de fé em que outras pessoas depositam em outros seres, no fundo, ao que a própria palavra nos afirma, que elas têm as suas origens demoníacas, pois visam estar aí desconstruindo as sagradas escrituras. Homens que estão aí instigados pelas hostes infernais do mal têm trabalhado em até tentar fazer com que as próprias leis dos homens sejam alteradas, e muitas vezes essas leis vêm trazer aí um conflito contra aquilo que é a vontade de Deus, contra a moral cristã, contra os princípios que o Senhor tem revelado na sua palavra. E essas, ainda que aplicadas na vida social humana por homens, elas também têm a sua origem, conforme a palavra nos ensina, dentro das doutrinas dos demônios, pois eles procuram, através dessas artimanhas, estar aí trazendo engano, a fim de estar confundindo até os crentes. E ele não vai trazer uma lei estatalada. Essa é a doutrina do demônio fulano de tal, tranca a rua, está trazendo. Não, ele não está dizendo isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai transvestir até num anjo de luz para tentar enganar, se possível, os fiéis. É assim que a palavra de Deus nos afirma. E também temos aqui outro tipo de doutrina, que é a doutrina dos homens.
A Bíblia fala também de doutrina dos homens, tão letal como a dos demônios, pois serve como instrumento de disseminação de heresias e de engano. Lembrando, irmãos, que doutrina é um conjunto de regras que pode ser, de acordo com a lei humana, saudável para a boa ou melhor administração da sociedade. Mas aqui está dizendo que ela tem também a sua conotação também nociva, tal qual dos demônios, quando elas têm aí o objetivo de estar disseminando heresias e também enganos. Nós temos aí 2 Coríntios 11, 14 e 15, o versículo. Vamos colocar aí para vocês. 2 Coríntios, buscando esse texto rapidamente. 11, versículos 14 e 15. Vamos destacar aqui. Olha aí, ó. Uma forma aqui bem bacana, para que todo mundo entenda. E seja aí confortável aos seus olhos, os olhinhos dos jovens. Não é maravilha que o próprio Satanás, eu já citei isso aqui até de cor, se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. E ele está dizendo aqui, esse entendimento, que esses ministros são homens que se colocam para estar a serviço, executando aí as atividades que por ele estão aí manifestadas. Quando transfigurados aí até em anjos de luz, tem aí aqueles que transgridem, né? E eles aí, ó, e os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, apresentando até que está fazendo a coisa certa, mas não estão. E nós precisamos, então, estar atentos a essa, e sensíveis a esse entendimento, de forma que nós tenhamos aí, da parte do Senhor, a proteção da nossa vida contínua. Nós vamos observar agora, no segundo item desse tópico, que nós temos aqui colocado a vocês. No primeiro item, nós falamos aí sobre o que é doutrina, né? No que é doutrina, falamos sobre o significado. Dentro do tópico que é doutrina, o seu significado. Dentro ainda do tópico que é doutrina, nós vamos falar agora um pouco sobre a doutrina do Antigo Testamento e rapidamente depois a doutrina no Novo Testamento. O tempo é curto, eu preciso acelerar e nós vamos colocar então aqui, vamos lá para o nosso quadro. Vamos falar então um pouquinho sobre a doutrina no Novo Testamento. Né? Aqui é um lembrete, também uma oportunidade para que todos possam ter aí um acesso ao conteúdo da revista, também através do nosso canal, aqueles que assim não possuem. Então, dentro desse tópico, primeiro, o que é doutrina, 3 itens, o significado de doutrina nós já trouxemos, e a sua subdivisão em 3 classes: doutrina bíblica, doutrina humana e doutrina demoníaca. E a bíblica é aquela que é considerada aí a doutrina, a sã doutrina, e as doutrinas dos demônios e a doutrina dos homens, que segundo eles são de acordo com o tipo de regra que venha trazer heresia e confronto com a palavra, é tão letal quanto as doutrinas dos demônios. Nós vamos ver os tipos de doutrina agora no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, tendo em vista o conceito de doutrina diz respeito ao ensino, nós vamos encontrar em Deuteronômio aí, ela aparecendo como algo que goteja da parte do Senhor. A do hebraico, a palavra legash, né? Não sei se a pronúncia correta é essa, mas também temos aí a alusão da doutrina no Antigo Testamento, como tem a Torá, que está se referindo particularmente a tudo que o Senhor ensinou através ali do Pentateuco, que são aí os primeiros 5 livros da Bíblia, tá? Então, o significado de Torá é o corpo de ensino pelo qual advém aí da lei de Deus, onde indica aí os padrões que o seu povo deveria estar adotando para a sua vida. E é o meio do qual ele tinha ali todas as instruções e direções que eles deveriam seguir ali como nação. Tem também, dentro da doutrina do Antigo Testamento, além de apresentar a fonte divina da doutrina e o seu papel instrutivo no Antigo Testamento, através aqui da lei, né, da palavra do Senhor, ao seu povo, ela tinha também o seu papel instrutivo, onde apresentava características essenciais de todo bom e saudável ensino, que é uma doutrina pura, uma doutrina boa, uma doutrina transformadora. Nós temos aqui alguns textos, nós podemos ler aqui um deles para nós termos aí pelo menos um respaldo, e você poderá, querendo fazer a leitura dos demais. Eu vou ler aqui junto com você Provérbios 4, versículo 2, tá? Provérbios 4 e 2, para trazer a contribuição dentro desse comentário das doutrinas no Antigo Testamento.
Provérbios 4 e 2. Leiamos aqui com alegria, né? Mostrando aí, ó, porque eu vos dou boa doutrina, não deixes a minha lei. É um conselho da parte do Senhor para aí nós, dentro desse tópico aí do que nós estamos estudando, que é a doutrina, mas a doutrina no Antigo Testamento, tá? Mas ela tem aí, além dessa ela é boa, a própria Bíblia vai falar que ela é pura e que ela é transformadora na vida daqueles que se deixam ser transformados, né? E a doutrina, no texto veterotestamentário, então ela assume um papel de ser uma dádiva de Deus ao seu povo, e é por meio dela que ele nos guia nos caminhos de pureza e de bondade e de transformação, tá bem? Então nós vamos agora partir para, dentro ainda do tópico, o que é a doutrina do Novo Testamento, tá? Colocando para vocês no quadro, está aqui, ó, a doutrina do Novo Testamento. Temos aí a presença da doutrina no Novo Testamento ainda sendo mais forte, aquilo que a revista traz para o nosso desenvolvimento aqui no nosso comentário, para vocês aí, professores e alunos da classe dos jovens. E no Novo Testamento aparecem dois termos usados a respeito da doutrina no Novo Testamento. Um deles é a didascalia, o significado aí duplo no sentido de ato de ensinar, ou também o conteúdo a ser ensinado. Esses dois termos são usados aí a esse respeito no Novo Testamento, um ponto que nós temos destacado a vocês. E também vamos ver aqui que Paulo, ele a respeito dos que ensinam, ele trouxe aí uma advertência sobre essa necessidade de haver aí dedicação, né? O Senhor tem dado aí essa missão a você, por exemplo, de ser um ensinador. A Bíblia vai nos ensinar que haja aí dedicação nesse ofício. Romanos 12 e 7, vamos ver ali com clareza o que a palavra do Senhor nos revela dentro dessa passagem. Romanos 12, 7, nós temos aqui, ó, se Deus tem te dado um ministério de ensinar, e esse é um desses que nós estamos aqui exercendo para a honra e glória do nome do Senhor, se é ministério, seja ministrar. Se é de ensinar, e haja dedicação ao ensino, mostrando-nos que a nossa forma de estar seguindo, conduzindo a nossa fé diante do Senhor, os diferentes dons que o Senhor tem nos dado, aqui, ó, como está aí na tela para você, ó, nós temos que fazer segundo a medida da fé que o Senhor tem colocado ao meu e ao seu dispor, tá? Então, no Novo Testamento nós vamos observar que a doutrina, né, que é aí esse ato de estar ensinando, esse ato também no que se relaciona ao conteúdo que é ensinado, de regras que nos dirigem, que nos conduz a fazer aquilo que é de agrado do Senhor, nós vamos entender também aí o mesmo apóstolo abordando ele como conteúdo, essa expressão sobre o conteúdo doutrinário, aí fala aqui, ó, a ser transmitido e ensinado à igreja de Deus. E nós vemos várias referências, eu vou ler aqui a Timóteo 4, 1 Timóteo 4 e 6, para trazer como referência para nós. Vamos ler aí 1 Timóteo 4, versículo 6, para trazer essa contribuição. Propondo essas coisas, vamos ver aí, propondo essas coisas, irmãos, será bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, Paulo está escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, propondo essas coisas, aqui ele deveria fazer aos irmãos, e serás bom ministro. Você, Timóteo, você vai ser um bom ministro, você vai ser um bom ensinador, um bom doutrinador de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Ou seja, ele está aqui mostrando, dentro dessa passagem, né, dentro da estrutura que a revista nos coloca, o exemplo de Paulo estar abordando esse conteúdo doutrinário naquilo que ele ensinava aos seus filhos na fé e também às igrejas. Nós vamos ver ele falando também a Timóteo, também a Tito. E a segunda palavra que também, dentro do contexto aí do Novo Testamento, a doutrina aparece, é a didaquê, né, cujo significado é o mesmo da anterior aqui, mas com a diferença de que essa se aplica aí, ó, eu até grifei para você, ó, exclusivamente aos ensinos de Jesus. Sim, todo o momento em que aparece a palavra didaquê no Novo Testamento, aí no grego, onde vai aludir aí
o conceito de doutrina, quando é alusiva aos ensinos de Jesus. Temos aqui um entendimento, o pastor Elias Torralbo traz aqui nesse comentário da revista dos Jovens, a revista editada pela CPAD, no primeiro trimestre aqui que nós estamos neste ano de 2024, falando sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, né? Nós temos aí, então, que nessas lições de jovens do primeiro trimestre, este ensino nos ensinando, então, que quando tira que no conceito no Novo Testamento se aplica exclusivamente aos ensinos de Jesus. E é importante destacar que a Bíblia fala sobre doutrinas, sobre as doutrinas de Jesus. É importante destacar isso, que a Bíblia fala sobre as doutrinas de Jesus. Quando você vê aqui, São João 7, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo, vamos ver aqui que ela fala, versículos que nós vemos aí, 16 e 17. Não está lá? Isso, João 7, 16 e 17. Evangelho de João 7, versos 16 e 17. Temos aqui, Jesus respondeu. Olha aí, vou colocar aqui bonitinho. Jovem gosta de coisa enfeitada, né? Aleluia, eu também gosto. Né? Tempo, dedicação que precisamos ter. Graças a Deus, Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui. Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina. Então, Jesus está falando sobre a doutrina que ele tinha. A minha doutrina não é minha. Ó, ainda que ele fala a minha, mas não é minha. Mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de que enviou. Quem enviou Jesus? Deus. O próprio Deus Pai. Que Jesus também é Deus. Pela mesma doutrina. Ou seja, daquela que foi enviada por Deus. Conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ou seja, o padrão que comprova que vem de Deus é a própria palavra de Deus que traz. É a própria doutrina que fala pelo Espírito Santo, testifica que é Deus que está falando. Glória a Deus por isso. Como é feliz aquele que entende e ouve a palavra do Senhor, né? Afinal de contas, aí, fala da doutrina de Jesus, nós vimos aí o exemplo. Ele, quem? Jesus, é o verbo de Deus. Para quem tem dúvida, esse texto é muito lindo, convém aqui que venhamos colocar. São duas referências clássicas. A primeira de João, capítulo de número 1. Opa, está saltando para o Atos. Opa, está ficando tarde já. Aqui, João 1, capítulo 1. Quero mostrar dois versos aqui. O primeiro é esse aqui, O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o outro que eu quero grifar aqui é esse aqui, E o verbo se fez carne e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E no princípio ele era o verbo. Esse verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, ele é Deus, desde o princípio. Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando de Jesus Cristo. Evangelho segundo Jesus Cristo. Então Jesus, ele foi mestre por excelência. Jesus Cristo, ele ensinou como nenhum outro ensinou. E este conteúdo que o Senhor Jesus ensinou causava, inclusive, por aqueles que o ouviam e ainda traz os dias de hoje para aqueles que se debruçam a entender e a estudar aquilo que Jesus falou, admiração e atração a multidões. Marcos capítulo 11, versículo 27, comprova e mostra isso para nós. Faço questão de colocar, porque isso é importante, traz edificação e nos estimula a que eu e você também tenhamos a mesma iniciativa que muitos no passado tiveram, de estar aí atentos a ouvir o que Deus tem para ensinar. E Jesus, e ali no texto registrado pelo Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no versículo 27, capítulo 1, e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Assim eu e você ficaremos também da mesma forma, boquiabertos e admirados, quando nos debruçarmos com mais profundidade em conhecer o que Jesus Cristo é, e o que ele ensinou, e o que ele tem ainda para revelar
àqueles que clamam a Ele, pois foi o próprio Deus que declarou na sua palavra: clama a mim e eu vou responder, e eu vou anunciar coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. Esta palavra está lá em Jeremias capítulo 33, verso 3. Tá bom, vou mostrar. Tá lá, ó, Bíblia, Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, nós já sabemos o caminho, nós já sabemos aonde buscar, e vemos aí a grandeza e a majestade de Deus, da pessoa de Jesus, na doutrina no Novo Testamento. Nós vamos seguir agora para o segundo tópico da lição, onde nós vamos falar agora sobre a doutrina que vem de Deus para os crentes, né? Esse tópico ele é importante, ele vai abordar 3 itens. A doutrina que vem de Deus, nós vamos falar depois sobre a doutrina é para os crentes e a entrega da doutrina. Quero passar rapidamente nesses 3 tópicos, mas não deixar de trazer aquilo que é importante ao vosso coração. Temos aí disponível para você aí no segundo tópico o item, onde vamos falar agora da doutrina que vem de Deus. Destaquei aqui uns pontos importantes. Diante desta afirmativa surge a pergunta: a doutrina vem de quem? Que afirmativa é? Que a doutrina tem as Sagradas Escrituras como sua fonte. Essa que vem de Deus, obviamente. Mesmo porque a Bíblia é a palavra de Deus e cumpre o papel de estar testificando a respeito de tudo aquilo que o homem precisa e é capaz de saber a respeito do Criador. Então fica aí esta pergunta que nós colocamos também a vocês aqui. A doutrina vem de quem? Então, há doutrinas, ou existe doutrinas de homens, existe doutrina de demônios, nós já temos aqui, e existe doutrina de Deus. Então, a doutrina vem de Deus, e essa ela vem de Deus, ela vem para aquele que crê. Essas conjuntos de regras não vêm para aqueles que não têm compromisso com Ele. Agora Ele tem revelado na sua palavra, e ainda que não está escrito aqui como versículo sugerido, o versículo, a palavra do Senhor, ela nos inclusive que quando nós buscamos o Senhor, nós o encontramos. Se nós o deixamos, Ele também nos deixa. Por quê? Porque Ele não tem compromisso com nós. A passagem está lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a parte B do versículo. Quando a doutrina, então, ela vem de Deus, irmãos, ela tem sido chamada de doutrina bíblica. Tá bom, jovens? Pois, conforme o termo indica, no seu conteúdo é apresentado pela Bíblia Sagrada, e além de ser palavra de Deus, toda ela é aplicável ao ensino dos homens em todas as áreas da sua vida, além de atuar na perseverança ou na preservação da perseverança e na esperança que aquele que crê tem no Senhor. Romanos, capítulo de número 15, verso 4, um texto importante a ser colocado aqui, dentro desse tópico, porque aqui fala aqui, ó, tudo que dantes foi escrito foi para ensino, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui, ó, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, dentro do que nós estamos estudando aqui, as doutrinas de Deus, ela vem trazer aí preservação da perseverança, da nossa esperança que temos depositado no Senhor. Então, a doutrina cristã tem Deus como a sua fonte. Isso é importante para fixar dentro desse tópico. O outro tópico, outro item desse segundo tópico aqui, que eu quero já disponibilizar para vocês aqui, e já vou colocar aqui no quadro, está aqui, ó. A doutrina é para crentes. Dentro desse tópico que nós estamos estudando agora, falando sobre, que é o segundo tópico, né? Falando sobre a doutrina que vem de Deus para os crentes, falando da doutrina que vem de Deus, agora a doutrina é para os crentes. Nós temos aqui destacado para vocês, depois do texto onde Paulo afirma que o Senhor conhece os que são seus, e está lá em 2 Timóteo 2,19, e também temos um texto de Naum, capítulo 1, versículo 7, onde fala que Deus ele serve de fortaleza, né, para todos nós, e Ele conhece aqueles que confiam nele.
aqui temos aqui, o Senhor conhece o que são seus, no texto do Novo Testamento. O que faz de uma pessoa, ou o que faz de uma pessoa ser considerada propriedade de Deus ou não? O que faz uma pessoa ser? Quando você observa isso aqui, em João 15, 14, 15, Jesus garantiu que os seus discípulos, e eles seriam seus amigos, à medida que eles obedecessem os seus ensinos. Então, o nosso grau de intimidade e relacionamento com Deus, que nos garante ser nossos seus discípulos, e até mesmo aí ser seus amigos, está intrinsecamente ligado a nós obedecermos o que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem para nos revelar. Vamos ver esse texto de João 15, mas eu lembrei depois de um outro texto aqui que nós vamos estar também trazendo a vocês. Então, João, capítulo 15, né, versículos ali, vamos voltar lá, não tenho uma boa memória, versículo 14 e 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes vos mando. Aqui, ó. Se fizer que vos mando. Já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu tenho feito vocês conhecer. Quanto à relação do texto que nós estamos comentando aqui, ó, que aqui está dizendo sobre o Senhor garantiu que os seus discípulos seriam seus amigos à medida que eles obedecessem também aos seus ensinos, ele falou também a questão dos seus discípulos, né? Um texto que eu me lembrei da parte do Senhor aqui, em Mateus capítulo 10, nós vamos encontrar também aqui um texto onde o Senhor ele vai mostrar para nós que nós seremos discípulos do Senhor, olha aqui, ó, se nós fizermos, né, e amarmos e fazermos o que ele nos manda fazer. Deixa eu encontrar aqui para vocês. Aqui, ó. O discípulo não é do mestre, serve mais do que o seu Senhor. Vamos ver aqui um pouco mais aqui, ó. Vamos avançar. É ao vivo, então nós precisamos aqui, estou gravando e sem edição nesse material. Então vamos ver aqui, ó. Meu Deus. Vós sereis meus discípulos se fazermos o que eu vos mando. Meu Deus, onde está esse texto? Deus me fez lembrar a palavra, mas não estou conseguindo achar o versículo. Vós sereis meus discípulos. Vamos lá buscar. E aqui, ó. É uma referência aqui, ó, São João, capítulo 8, versículo 31. Tá aqui, ó. 8, versículo 31. Já estava me confundindo. Mas é bênção de Deus que nós conseguimos achar e está aqui disponível para seu entendimento e o meu entendimento. Vós, olha lá, ó, Jesus disse, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, né, procuramos fazer esse texto e a tempo, graças a Deus, foi possível alcançar aí você na tela, porque nós sacamos aqui que o Senhor garantiu aos seus discípulos, e só são os seus discípulos, conforme o texto que nós colocamos para você aí na tela, eu volto aí colocar para enfatizar, né, se nós permanecermos na palavra do Senhor. Então, esta mensagem de doutrina é para os crentes. Né? Ele garantiu aos seus discípulos, ou seja, aqueles que permanecem na palavra, porque para ser discípulo tem que permanecer na palavra. Para ser discípulo tem que parecer verdadeiramente na palavra. Eles seriam seus amigos de acordo com o que obedecesse os seus ensinos. Então, a doutrina, irmãos, bíblica é para os crentes. A doutrina é para aquele que crê. Ela tem aí, ó, a verdade eterna nesses ensinos, a verdade eterna desses ensinos não foi revelada a todas as pessoas. Não foi. Mas aqueles que na condição de discípulo, e na condição de discípulo está intrinsecamente ligado a esta palavra, permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, né? E se interessam em conhecê-lo, né? Tem lá Mateus 13, você aí vai ver a distinção entre os que amam a lei de Deus e os que não amam, está presente também lá no Antigo Testamento. Eu já citei esse salmo aqui,
de cor, você pode ler lá, onde fala que bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? Se nós considerarmos apenas o tema aqui, a santidade, que é parte da doutrina bíblica, é possível você perceber que ela é uma exigência apenas para o povo de Deus. Ele, santidade, fala de separação daquele que já foi separado pelo Senhor. Então, ao passo que dos pecadores é exigido o quê? Que eles se arrependam dos seus pecados. Depois que arrependidos, ele vem para Cristo, ele agora, sendo discipulado, ele vai então se tornar um discípulo. E para se tornar verdadeiramente um discípulo, ele vai estar ali sendo levado a estar permanecendo nas palavras do Senhor, quando ali lhes for ensinada, tá? Então, a doutrina bíblica sã que nós temos estudado aqui é para você, que é salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aqueles que não têm o Senhor Jesus, a eles não faz nenhum efeito ainda, a não ser o entendimento de que, infelizmente, eles já estão naquela condição de pecado e de condenação eterna, e que só estarão salvos se abraçarem a fé no Salvador, que é Jesus Cristo. Quando nós já temos trazido a vocês aqui que Jesus Cristo foi quem disse, lá em São João, capítulo de número 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqueles que têm ido ao Senhor, já caminhando no Senhor, e vai estar se aprofundando em conhecer a vontade do Senhor, ele se tornará então um verdadeiro discípulo do Senhor. Então, para fechar esse item, a doutrina bíblica é um conjunto de ensinos divinos destinados exclusivamente aos que amam a Deus e pertencem ao seu povo. E hoje, a chamada Igreja do Senhor. Está gostando? Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então, deixa aí o seu like, deixa aí a sua contribuição, vai se inscrevendo aí no nosso canal. Deus vai abençoar grandissimamente a sua vida. Nós vamos caminhar agora rapidamente para o terceiro item desta reflexão, onde vai falar agora sobre a entrega da doutrina. É o terceiro item desse segundo tópico, onde nós estamos falando sobre a doutrina que vem de Deus para os crentes. Então, o terceiro item, a entrega da doutrina. É importante aqui nós pensarmos sobre os meios que Deus ele tem usado para que essa doutrina fosse entregue ao seu povo ao longo aí da história, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, ele usa meio de entregar a sua doutrina a nós através dessa revelação que foi registrada na Antiga e Nova Aliança. Tá? Temos aí, então, o Novo Testamento, podemos encontrar todos os instrumentos pelo qual Deus ele tem aí difundido os princípios dois para o seu povo. No Antigo Testamento, como nós dizemos, nós vamos ter aí os sacerdotes sendo usados, os levitas sendo usados, os profetas sendo usados, e até mesmo os pais, eles recebiam ali a responsabilidade de estar transmitindo a lei aos seus filhos, assentado, deitando, de pé, né? Estava ali a responsabilidade dos pais, também dos profetas, dos levitas, naquilo que no Antigo Testamento Deus ele trouxe para que não só o povo veio através de Moisés, a lei, mas também depois pelos profetas, aqueles que recebiam a mensagem para tanto profetizar o povo de Judá, o povo de Israel, a nação que foram escolhida, aos descendentes de Abraão, as mensagens que da parte do Senhor eram transmitidas ali ao povo. Tá? Então, nós temos agora no Novo Testamento essa entrega através da revelação da Nova Aliança, à luz dos Evangelhos, os instrumentos que Deus tem usado, onde as doutrinas no Novo Testamento, onde temos o conhecimento de que todos os novos cristãos, os crentes, estavam ali firmados na fé do Senhor, mas na doutrina também dos apóstolos. Deus usou também ali os obreiros, que são chamados por Deus e reconhecidos pela igreja, naqueles que o Paulo até ensinou o seu filho na fé, Timóteo, a que separasse ali presbíteros, também diáconos na obra do Senhor, são todos pelos quais Deus usou para estar ali difundindo, e até os dias de hoje, esta palavra poderosa. Em Efésios 4:11, nós temos lá que o Senhor separou, ele deu à igreja, melhor dizendo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, desejando aí o aperfeiçoamento dos santos. E esta referência é importante que nós vimos trazer dentro da forma que Deus tem entregue essa doutrina, esta revelação das Sagradas Escrituras. Vou colocar aqui para você, para vocês aqui, lá
texto bíblico, onde nós acabamos de citar de cor, mas eu quero colocar aqui. Nós temos aqui o versículos 11, o versículo 12 e o 13, né, onde é importante e pertinente viemos colocar para que haja aí um entendimento. Vamos ver se eu acho uma letra, uma configuração, uma letra um pouco mais espaçada. Aqui acho que ficou bom. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e outros para pastores e doutores. É o versículo 11. O 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, está falando de mim e de você, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso tema aqui na classe dos adultos está sendo estudado nesse primeiro trimestre, o corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, agora está incluindo todos, ao conhecimento do Filho de Deus. Deus quer que chegamos aí ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O Senhor deseja que nós sejamos aí, então, corroborados da plenitude desse conhecimento, que tenhamos, em outras referências, ele vai usar a expressão, inclusive, que tenhamos inteligência espiritual. Quando ele usa, ele Colossenses, no capítulo 1, você vai encontrar ali um versículo bíblico, né, em que ele descreve que no Senhor Jesus, que ele que é o cabeça do corpo da igreja, o primogênito dos mortos, para que tudo ele tenha preeminência, ele fala que, porque foi do agrado do Pai da plenitude que nele habitasse, ele deseja que todos nós, como corpo de Cristo, tenhamos aí a nossa vida, a inteligência espiritual. Paulo ele vai tratar dessa expressão quando ele, escrevendo aos Colossenses, ele reserva aí parte da sua prédica para trazer aos irmãos ali de Colossos, e ele, desde o dia que ele ouviu a respeito deles, ele não tem cessado aqui, ó, esse aqui, eu vou destacar aqui, ó, já que encontrei. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da sua vontade, e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. E qual o meio que Deus promove esse conhecimento da sua vontade? Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ele vai usar os pastores, os doutores, os evangelistas, ali para trazer essa mensagem, como também ele tem usado as revelações daquilo que os escritores sagrados, os apóstolos, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, deixou registrado para ensino nosso, para a edificação do corpo de Cristo. E também quando eu e você nos deixarmos, à luz de Romanos 12, versículo 8, nós não se conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, nós nos deixemos ser transformados, mudemos a nossa forma de pensar, porque só assim nós vamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Bem, queridos e amados irmãos, então nós temos aqui nesse erudito a entrega da doutrina do Antigo Testamento, dada a vários homens, hoje no Novo Testamento, pela sua palavra, né, pelos pastores, de forma prática, os evangelistas, também os doutores, os professores, os mestres, que trazem o ensino da palavra de Deus. Uma vez que a doutrina ela pertence a Deus, ou seja, ela vem dele e é por meio dos seus instrumentos escolhidos que o Senhor faz com que seja entregue aí aos crentes, como a que nós estamos trazendo aqui aos vossos corações. Aqui dados importantes que a revista nos adverte da classe dos adultos, antes de nós caminharmos para o último tópico da nossa lição, é que Paulo, ele advertiu seu filho na fé a ficar atento às pessoas que ensinavam doutrinas erradas e induzindo os outros ao erro. Porque uma coisa é nós observarmos que doutrinas erradas possam vir lá de fora, do mundo, mas o que dentro desses cuidados que nós temos destacado aqui, e Paulo faz isso aos filhos na fé, né? E não foi só esses que aqui só, a lição coloca esses, mas quando no segundo tópico, no segundo item, no segundo parágrafo desse cuidado, né, ele fala aqui de alguns falsos ensinadores são simplesmente confusos, expressam suas opiniões enganosas
sem aí as confrontarem com a Bíblia, e não ser ainda outros que têm até motivos malignos, que fingem ser cristãos somente, porém podem conseguir mais dinheiro, achando que possa ter algum ganho, ou algum negócio adicional, algum sentido com o fato de ser um líder da igreja, ou um sentimento com o fato de ser um líder da igreja, ou seja, pessoas que têm motivos errados. Eu me recordo aqui de um exemplo, Paulo, quando ele, nas suas viagens missionárias, ele passou, no momento que ia para Jerusalém, ele passou uma cidade chamada Mileto, e lá mandou chamar os irmãos que estavam em Éfeso, e eles ali advertiu-os: olha, depois da minha partida, tome cuidado, vão sobrevir homens que vão surgir de fora e até do meio de dentro de vós se levantarão, que não vão perdoar o rebanho, que vão trazer doutrinas para atrair homens a si mesmos. Então, ele avisando isso aos seus servos para que eles estivessem, então, preparados contra essas artimanhas que o inimigo das nossas almas ao longo da história realizou, e o Espírito Santo nos deixa dentro da palavra, para ensino nosso, essas advertências. Por quê? Porque as doutrinas erradas, muitas das vezes, elas não estão lá no mundo. Muitas vezes elas podem estar das igrejas, transmitidas e disseminadas por falsos obreiros, por falsos profetas, por falsos homens e mulheres, que são diversos nas classes de pessoas, e nós precisamos então buscar da parte do Senhor o discernimento espiritual para podermos aí diferenciar e entender. Ora, isso aqui não está de acordo com a palavra, então, ora, nós temos que fugir. Aqui nós temos que Jesus, dentro dos cuidados, Jesus, temos a acrescentar, Jesus e os apóstolos advertiram repetidamente contra os falsos mestres. Aqui tem outras referências, Marcos 13, 22. E aqui, porque os falsos ensinos, muitas vezes, irmãos, eles estão fundamentados, eles atacam, na verdade, são fundamentados no erro. E os falsos ensinos acabam atacando os fundamentos das Sagradas Escrituras, né? Há como conhecer os falsos ensinadores? Tem como. Aqui tem alguns 4 itens aqui que eu vou colocar aqui até de uma forma maior, né? Vou fugir aqui da formatação original, eu vou acrescentar aqui porque é importante, e depois eu vou aumentar aqui, subir um pouco mais aqui, ó. Há como conhecer os falsos ensinadores, porque esses aqui, ó, primeiro, concentrarão mais a sua atenção em si mesmo do que em Cristo. Então, fique aí. Qual a outra forma de reconhecer os falsos ensinadores? Pedirão a você fazer algo que comprometa. Pedirão você fazer algo que comprometa ou enfraqueça a sua fé. E, geralmente, né, irmão, você está tendo acesso também a essa. Eu vou até colocar aqui para aparecer bem aqui, para você ver aqui, bem o olhinho no meu olho aqui, ó. E muitas vezes ele vem travestido com aquela pronúncia. O que tem não tem nada a ver. Já ouviu falar disso? Então fique atento, fique esperto, porque dentro desta condição você vai observar aí que esses que assim o fazem, né? Eu vou avançar aqui, acabei avançando, mudando aqui a formatação e fugiu aqui do tópico. Aqui dos cuidados, né? Aqui, ó. Opa, acabei clicando ali, ele veio para e apagou. Aqui, ó. Ele estava selecionado, né? Ao vivo acontece isso, né? Eu vou fazer tá direto aí para que vocês entendam aí todas as dificuldades e o que acaba acontecendo numa aula, né? Eu quando fazer uma live ao vivo, né? Isso acontece. Ainda que essa será gravada e deixada à disposição aí de todos vocês. Outra forma de nós estarmos aí reconhecendo os falsos ensinadores. Então, primeiro, se concentram na atenção em si mesmo, do que em Cristo, do que Cristo. Eles vão pedir para você fazer algo que comprometa a sua fé ou a enfraqueça. Não enfatizarão a natureza divina de Cristo ou a inspiração da Bíblia, né? Pelo contrário, vão falar contra, né, a natureza divina e contra a inspiração da Bíblia. E quarto, aqui comentada pela revista, incentivarão os crentes a tomarem decisões baseadas mais no julgamento humano do que na oração e nas diretrizes bíblicas. Olha, você tem que seguir o seu coração. E a Bíblia vai ensinar que o coração do homem é enganoso. Então, tome muito cuidado, né? Tome muito cuidado
com aquilo que eles estão ensinando, né? Busca e discernimento da parte do Senhor, para que você possa estar aí atento e repreendendo toda fonte de conhecimento que fuja do que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Vamos aí para o terceiro e último tópico. Rapidamente, quero trazer para vocês o que a revista coloca para nós. Agora falando sobre a doutrina é a base da conduta do crente. São 3 itens: a doutrina como referência do crente, o segundo, a vida cristã e as suas realidades, a conduta do crente em seus relacionamentos. Veja como é profundo a palavra, não há como deixar de comentar esses pontos importantes para que você, jovem, tenha aí esse aproveitamento completo no seu preparo para a aula. Com certeza, ali em sala de aula, outras dúvidas poderão surgir e você poderá estar ali agora com esse material, não só ali com os professores preparados esclarecendo a sua dúvida, mas em podendo também ajudar os seus professores, até mesmo para com qualquer outra dúvida que outro aluno venha aí ter, e você possa trazer ali a sua contribuição nesta aula presencial, que vai ser dia 25 de fevereiro, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Passemos aí então às nossos último tópico, a doutrina base da conduta cristã. Então, a doutrina como referência para o crente. Neste caso, eu destaquei aqui na parte em vermelho aqui, ó, qual deve ser o ponto de referência para o crente. Então, se a doutrina é a base da conduta do crente, qual é a referência para o crente no que se refere ao conjunto de princípios que ele deve ter aí norteado para seguir aí, para nortear os seus pensamentos, suas decisões e ações. Ora, nós já temos aí falado várias vezes, né? O ser humano, ele tem uma tendência natural de buscar referências e para ver aí numa pessoa ou em alguém alguns conjuntos de princípios para que ele possa aí buscar aí ser orientado. Porque ninguém nasce sabendo tudo, né? Então, há necessidade de que nós também, como crentes, quando queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nós vemos buscar na fonte, né? O escritor, do escritor aos Hebreus, ele orientou que nós olhássemos para Cristo. Hebreus 12, 2, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E se nós não formos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos olhar para quem? Né? Ele é a nossa referência. Então, a doutrina como referência para o crente, dentro de tudo aquilo que eu posso trazer de comentários para vocês aqui, esse Hebreus 12, 2, ele quebra tudo. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu vou colocar ele aqui, você vai ver que profundidade tem esta palavra. Né? Quando o escritor aos Hebreus aqui, ó, ele nos aconselha, olha aí, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, e então ele se assentou à destra do trono de Deus. Jovem cristão, quer se sentar-se um dia à destra do trono de Deus? Faça qual Jesus. Siga o que lhe está proposto, suporte a sua cruz, despreze a afronta, né? Como fazer isso? Vai olhando para Jesus. O jeitinho que ele fez, você faz também. E Deus será glorificado na sua vida. Então, a doutrina, a referência, a orientação para o cristão é Jesus. Nós vamos ver que o salmista também testemunhou isso. Uma referência muito conhecida: lâmpada para meus pés, a sua palavra, luz para meus caminhos. Salmo 119, versículo 5. Né? Então, a doutrina bíblica, ela é a referência para o cristão. Qualquer situação, seja ele estando bem, sendo ele estando mal, seja ele passando pelo vale da sombra da morte, ele não vai temer mal algum, porque ele tem certeza que Cristo está com ele, que Deus está com ele, que tanto a vara e o cajado dele traz consolo. Né? Ele não tem até a vara como maldade, ele sabe que ela também consola. São instrumentos de Deus para também corrigir, para também nos moldar, né? Para fazer o que é melhor para nós. Então, nós precisamos, no tempo de hoje, nós estamos vendo muito marcado por heresias e tantas confusões, a fonte que nos preserva como cristão, a nossa fé, para enfrentar os mais variados tipos de conflito que temos nessa vida, nunca sendo e vai continuar sendo até o dia da Senhor, por toda a eternidade, a sua santa e bendita palavra. Né? Ainda que nós sabemos que
que vai permanecer vai ser só o amor, porque havendo profecias serão aniquiladas, a doutrina também vai tudo passar. Mas o Senhor, Ele tem aí no seu amor aquilo que é perpétuo para a nossa vida. Pois aquele que ama, o próprio Jesus Cristo disse, a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, já cumpriu toda a lei. Né? E a vista, então, na sua responsabilidade, nós temos que enfatizar aqui, e nós, então, chamados para o Senhor Jesus, tirado nós lá do mundo do pecado, do lamaçal das trevas, e Ele nos tem colocado aí na sua maravilhosa luz. Nós devemos, como nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, comunicar as virtudes desses que não têm chamado das trevas e nos trazido para a sua gloriosa luz. É isso, pelo menos, que nós encontramos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E aqui nós vamos entender que o cristão ele tem a sua responsabilidade bem mais compreendida quando ele considera que também ele é a luz, como fala em Mateus capítulo 5, o sal da terra, quando ele é a luz do mundo. Onde nós, como sal da terra, temos aqui destacado para você, aqui no quadro, deixa eu ampliar um pouco mais, aqui ó, ele diz para nós, se você é sal da terra e luz do mundo, o crente deve buscar beneficiar outras pessoas, como sal e luz, ele deve buscar beneficiar outras pessoas em detrimento de si mesmo. Tá vendo aqui, ó? O crente deve deixar de cumprir o seu propósito. Se o crente deixar de cumprir o seu propósito, ele perde a razão da sua própria existência. Se você tem o propósito de salgar, de ser luz, você tem que cumprir o seu propósito. O cristão deve ter uma vida vivida na luz para que as suas obras sejam vistas e conhecidas dos homens com a finalidade de que Deus seja glorificado. Mateus 5,16. E isso só será alcançado mediante a preservação da palavra viva. Né? Então, nós temos visto aí dentro desse tópico 2, último tópico da lição, do item 2, a vida cristã, a sua responsabilidade. E agora já está disponível para você aí na tela, né, o terceiro e último item desse terceiro tópico, onde vai falar sobre a conduta do crente e tratando aí também do seu relacionamento, a conduta e o seu relacionamento. Então, a doutrina indica o caminho que o crente, quanto à conduta. A sã doutrina indica, melhor dizendo, o caminho ao crente quanto à conduta. Ou seja, a palavra do Senhor, ela nos dá a condição necessária para que isso seja possível, principalmente naquilo que se refere aí a relacionamentos. Nós vamos observar que a qualidade, queridos, de vida cristã que o Senhor deseja que nós venhamos ter no que se refere às nossas ações e reações perante os obstáculos e qualquer dificuldade que a vida nos coloca, é através desta forma de nós interagirmos, como teste aqui, ó, pode revelar qual realmente é a qualidade de vida que eu e você cristão estamos vivendo. Não quer dizer que nós não tenhamos dificuldade, não quer dizer que nós não sejamos seres humanos, mas esse tipo de qualidade na forma que nós principalmente agimos e temos reação perante os relacionamentos interpessoais, e isso acontece começando dentro do nosso lar, com os nossos pais, com os nossos irmãos de sangue, depois com aqueles que nós nos relacionamos na vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa escola, com os nossos professores, dentro da igreja, com a nossa comunidade fraternal de cristãos, com as lideranças que Deus tem colocado, seja no departamento que você talvez tenha aí a sua participação, como músico, como aquele que tem ali a oportunidade de estar louvando a Deus, não importa, aonde quer que você trabalhe. Dentro desse tópico, nós estamos aqui destacando que a conduta do crente em seus relacionamentos, ele vai ser medida, essa absorção do quanto da sã doutrina que tem indicado quanto à sua conduta, quanto ao seu relacionamento, principalmente nas suas ações e nas suas ações. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, ele vai demonstrar aí a sã doutrina, que seria ali poderosa para estar orientando e capacitando aí o crente a desenvolver os bons relacionamentos. E quando ele vai falar assim, dentro da palavra que nós temos lido hoje, dentro do comentário da exemplo feito em classe, o Paulo vai
trazer vários conselhos, inclusive tanto a jovens como mais velhos, tendo aí uma referência, sendo uma fonte de ensino. O jovem buscar nos mais velhos a fonte de ensino, é isso que eu estou querendo dizer aqui. E também o bom uso das palavras para as pessoas, né? Muitas vezes nós jovens, as pessoas mais jovens, às vezes passamos ou demonstramos uma certa arrogância por parte ou para com aqueles que são os mais idosos, aqueles que são mais anciãos, né? Por acharmos que nós temos aí uma cabeça um pouco mais aberta, temos mais facilidade de compreender as coisas, ou por julgar, ele está ficando gagá. Não temos que respeitar, pois com os anciões, com os mais velhos, está a sabedoria. E aqui também dentro do tópico é importante nós temos que, quanto os jovens, e dentro do nosso relacionamento, se estamos alicerçados dentro dessa doutrina, nós vamos, como jovens, ter os mais velhos como boas referências, como boa fonte de ensino para, da parte do Senhor, e serem usados. A palavra ancião, né, no original ali grego, tratado também algumas vezes como presbíteros, são aqueles que o Senhor constituiu para liderar ali as igrejas, né? E esse que está ali, então, para exercer essa atividade de presbítero, que era conhecido como ancião, ali vai um presbítero. Muitas vezes é aplicado até mesmo para aquele que não é da igreja, mas é o sentido da palavra. E o Senhor, ele tem hoje jovens presbíteros que também são usados por Deus para trazer aí a palavra de Deus, ao menos dentro das qualificações pelo qual ele foi ali separado pelo Senhor. Quando Paulo ensina os seus filhos na fé, ele deveria ser apto para ensinar, né? Então, o bom uso também das palavras, para finalizar aqui esse comentário, queridos, ele também, na relação aí amistosa, deve haver aí esse uso de boas palavras adequadas para a interação entre os líderes e os liderados, que visam aí, sobretudo, estar aí não encontrando o inimigo das nossas almas, nenhum motivo que possa usar aí para trazer aí alguma legalidade do inimigo para com nossas vidas, né? Aqui fala que o diabo não encontre o que possa usar como arma contra o crente, né? A falha em que o servo do Senhor, na sua conduta, em seus relacionamentos, tem aí falhas, né? E é isso nós chegamos à conclusão desta reflexão, que também é colocada aí pelo comentarista da revista. Eu quero fazer uso das suas palavras. E o pastor, então, Elias Thorhalber, diz: a sã doutrina, ela serve ao crente como luz para o seu caminho, escudo e proteção contra os ataques do inimigo. E é por isso que nós aprendemos a respeito da importância da sã doutrina, pois ela vem de Deus, cujos princípios são destinados aos que pertencem ao Senhor e que visam oferecer-lhes direção e condições para honrarem em tudo o que faz e em todas as áreas da sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do seu Espírito Santo esteja com todos vós. Não deixe de estar aí aplicando o seu like, não deixe de compartilhar essa mensagem a outros jovens, incentivando-os a que possam estar presencialmente, se Deus permitir, no dia 25 de fevereiro, tá aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó. Dia 25 de fevereiro de 2024, presencialmente. Que horas, pastor? Vamos colocar a hora aí para vocês aí. Deu trabalho para fazer. Então, aqui, ó, na escola dominical, tá aqui, ó, 9 horas da manhã. Eu convido você, jovem, também na nossa sede, a partir das 8 horas, tem oração. E você possa estar conosco também ali, buscando a Deus, se preparando para que você possa, como estão aí ao longo desse trimestre, estudando esses temas tão preciosos que tratam aí do fundamento dos apóstolos e dos profetas, você tenha também a vida de oração, né, como também uma doutrina bíblica com base na qual a minha, a sua, a nossa caminhada cristã, ela vai ser vitoriosa. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até uma próxima reflexão assim extraordinária. Não prometo continuar, porque temos se dedicado aí à classe dos adultos, mas resolvi trazer essa aula experimental para que, em havendo aí aqueles que possam a tempo assistirem, ser aí uma bênção, um canal para aqueles que possam estar aí se preparando para dar aula, ou até mesmo você, aluno, estar usufruindo e sendo aí uma contribuição nossa pela graça e misericórdia que o Senhor tem nos dado. Um forte abraço, que Deus abençoe
em Cristo Jesus.